Então, nas ações penais já nominadas, prosseguimento do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Algumas questões específicas relativas a cada uma das ações penais. Na ação penal 508.32.58.29, entre os fatos que estão ali relacionados pelo Ministério Público, consta 508.32.58 da Camargo Correia. Consta aqui, dentre os fatos da acusação, que esse contrato de consultoria da Camargo Correia com a Costa Global constam pagamentos de outubro de 2012 a dezembro de 2013, num total aqui de cerca de 2.875.000. Esse contrato, ele era um contrato de uma consultoria real ou fictícia para questão de recebimento? Como é que era? Eu dei uma consultoria para a Camargo Correia, isso consta da meu processo de delação, mas a grande parte desse contrato não foi da consultoria, foi de atrasados em relação a antes de abril de 2012. Isso foi feito por intermédio também do senhor Alberto Youssef ou o senhor fez direto com a empreiteira? O Alberto conversou na época com o Eduardo Leite, mas aí o contrato foi diretamente com a Camargo Correia. Não houve participação do Youssef nesse processo, só inicialmente nas primeiras conversas. Na Camargo Correia, com quais dirigentes o senhor teve contato específico? O meu maior contato lá era com o Eduardo Leite. Tive também contato com o Dalto, que era o presidente da companhia, mas especificamente a esses assuntos aí não lícitos, o contato meu era com o Eduardo Leite. O senhor João Ricardo Auler. Tive alguns contatos com ele, né, pela posição que ele ocupava dentro da companhia, mas não me lembro de ter discutido alguma coisa nesse sentido com ele. Sabia que ele teve muito contato na época, lá para trás, com José Janene. Isso eu sabia, né? Eu acho que talvez eu tenha até participado de uma ou outra reunião com o Janene e com ele. Mas os contatos mais a miúde dentro desse processo foram com o Eduardo Leite. Tá, esses contatos envolvendo o pagamento desses comissionamentos, dessa propina? Correto. E o senhor mencionou dessas reuniões com o José Janene, o senhor não se recorda quem da Camargo que se fazia presente? Eu acho que o João, né? João Euler, né? Auler. João Auler. Eu acho que o João Auler, ele participou de algumas reuniões lá no passado, na época que o deputado era vivo, ele participou de algumas reuniões, sim. Que o senhor estava presente? Que eu estava presente. E que foi discutido o comissionamento? Que foi discutido o comissionamento. O senhor mencionou acha ou o senhor tem certeza? Tenho certeza. Das obras aqui mencionadas pelo Ministério Público na ação penal, a primeira delas é o consórcio CCPR para Repar. Consórcio que era composto pela Camargo Correia e pela Promon. O senhor se recorda se nesse caso, nesse contrato, teve propina ou comissionamento? Sim. E agora os contatos, eu não tinha contato com a Promon, meus contatos eram sempre com a Camargo Correia. Também aqui objeto da ação penal, a referência ao consórcio CNCC, Consórcio Nacional Camargo Correia, obra na Reneste, na Refinaria do Nordeste. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve pagamento de propina, vantagem devida? Também teve. Nessa mesma ação penal, mas não mais envolvendo a Camargo Correia, a referência aqui ao consórcio TUC, obra no Comperge, que era um consórcio formado pela UTC, Toyo Cetal e Odebrecht. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve pagamento de propina? Sim. O senhor participou da negociação das propinas do consórcio TUC? Não me recordo de ter participado, não, porque isso ficou direto ao encargo dos operadores aí. Acho que nessa época, nesse consórcio, já não era mais com o Janene. O Janene acho que já tinha falecido, se eu não me engano. Então isso aí ficou diretamente com o Alberto Youssef. O senhor sabe me dizer desse consórcio qual empresa que pagou a propina ou se foi o próprio consórcio? Eu não tenho esse detalhamento.
Das pessoas que trabalhavam com o senhor Alberto Youssef no escritório, nos escritórios dele, quem que o senhor conheceu? Eu tive algumas vezes no escritório do Alberto Youssef e tinha algumas pessoas que, vamos dizer, que eu conhecia no escritório, mas que não participavam das reuniões que eu tinha com o Alberto Youssef sobre esse tema. Mas fiquei conhecendo algumas pessoas lá. Né, que eu me lembro, acho José Procópio, o que eles chamam lá de Maringá, e encontrei também umas duas ou três vezes lá no escritório com Carlos Alberto da Costa, que ficou comigo na carceragem aqui. Mas as pessoas não participavam das reuniões específicas que eu tinha com o Alberto. Quando eu ia ter uma reunião específica, a gente ia para a sala dele e as pessoas não participavam. Mas as conheci lá, sim. Da entrega de dinheiro para o senhor, quem entregava era o próprio senhor Alberto Youssef ou eram emissários dele? Às vezes era ele e teve algumas entregas que foram feitas pelo... Eu não lembro mais o nome da pessoa, mas chegou a ser preso, um policial que chegou a ser preso e depois foi solto aqui. Eu não me recordo o nome dele. Eu tenho alguns nomes aqui nessa ação penal. O senhor Valdomiro de Oliveira, o senhor chegou a conhecer? Não. Que eu me lembre, nunca tive com ele. Da Sanco Cider, o senhor Márcio Andrade Bonilho? Sim. Onde é que eu fiquei conhecendo o Márcio? O Márcio conheci no escritório do Alberto Youssef e me apresentou como sendo uma empresa fornecedora de tubos e conexões, né, que poderiam ser usadas em várias obras. Eu já tinha saído da Petrobras, não estava mais na Petrobras, quando eu fiquei conhecendo o Márcio. E qual foi o objetivo do Márcio Bonilho nesse processo aí comigo? Como eu tinha um bom relacionamento com várias outras empresas, seria propiciar venda, né, em outras empresas, que ele já era fornecedor da Camargo Correia, mas venda para outras empresas dos materiais que ele representava, tubos e conexões. Nós fizemos um contrato lícito, sem nenhum problema, entre a Costa Global e a empresa dele. E esse contrato ele pagou 3 meses. Eu não consegui, nesse período, viabilizar nenhum outro pedido de nenhuma outra empresa, e o contrato foi rescindido. Mas isso tudo foi após a minha saída da companhia. Eu não conhecia o Márcio Bonilho quando eu estava na Petrobras. O senhor chegou a tratar de comissionamento, o pagamento de propina com ele? Em relação à Petrobras, não. Eu ia trabalhar com empresas que trabalhavam para a Petrobras, via Costa Global, num contrato lícito. Uhum. O senhor Jaime Alves de Oliveira Filho, acho que seria esse policial? Isso. Correto. O Adarico Negromonte Filho, o senhor chegou a conhecer? Conheci, que esse que acho que era o que chamavam o vulgo dele lá de Maringá. Sim, conheci lá dentro do escritório do Alberto. Ele chegou a entregar dinheiro para o senhor também? Não. Esses dois eram empregados, o senhor Alberto Youssef? O senhor sabe da natureza do relacionamento deles? Não, eu encontrava com eles no escritório, mas não sei qual o relacionamento que eles tinham. Partindo aqui para outro dos processos, então, processo 508-33-76, que é o caso da OAS. Fiz algumas perguntas específicas sobre a OAS. A OAS era uma dessas empresas que participava do cartel? Sim. O senhor chegou a tratar com algum dirigente diretamente da OAS? Em termos de valores, não. Em termos desse comissionamento, dessas propinas? Não. O senhor, naquelas reuniões com o senhor José Janene, que o senhor participou, que o senhor esteve presente, o senhor não se recorda de nenhum representante da OAS presente? Eu acho que teve, eu não posso lhe afirmar com total certeza, mas acho que teve uma ou duas reuniões que eu participei com o Janene, e se não me engano, quem participou das reuniões foi um diretor chamado Agenor. E nessas reuniões foi tratado dessa questão da propina, do comissionamento? Que eu me lembro de foi tratado de novos projetos. Não me lembro de ter tratado de valor de propina nessa reunião. Não me lembro. Eu acho que foi tratado de
viabilização de novos projetos, o que poderia vir pela frente, alguma coisa nesse sentido, que eu me lembro nesse momento. Na ação penal feita pelo Ministério Público, há uma referência aqui a contrato do consórcio Compar, nas obras da Repar. Esse consórcio seria integrado aqui pela... Também pela OAS, né? OAS, UTC e Odebrecht. OAS, UTC e Odebrecht. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve pagamento de vantagem indevida, de comissionamento, de propina? Esses contratos todos que envolviam as empresas do cartel, eu acho que não houve nenhum que não tivesse pagamento indevido. Agora, por exemplo, nesses consórcios aí, o meu contato maior era com o UTC e com o Odebrecht, não era com a OAS. Pois tem aqui a referência na obra da Renest, obras de implantação da UHDT e UGH, que é o consórcio Renest Conest, integrado pela OAS também. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve pagamento de propina ou comissionamento? Provavelmente sim. Provavelmente ou teve? Não, todas as empresas que participavam do cartel tinham esse pagamento. Agora, é interessante se o senhor pudesse me falar quem mais integrava esse consórcio. Quem seria aqui? Odebrecht e OAS? Então, sim. A resposta é sim. E o senhor sabe quem pagou aqui a vantagem devida, propinas? Foi a OAS, foi a Odebrecht ou o próprio consórcio? Essa informação eu não tenho. Também aqui a referência do contrato também Renest Conest para a implantação das UDAs na refinaria Abreu Lima. As mesmas empresas, não é? Odebrecht e OAS. Sim. O senhor sabe me dizer se houve aqui pagamento também de propina? Sim. Sim. O senhor chegou a conhecer o senhor José Aldemário Pinheiro Filho? Conheci. Léo Pinheiro? Conheci. Mas nunca tratei com ele de percentuais, de nada nesse sentido. Mas conheci, claro. O senhor chegou a conhecer o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros? Esse o senhor mencionou, Esse né? que eu mencionei anteriormente. O senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira? Não me lembro de ter conhecido. O senhor José Ricardo Nogueira Breguiroli? Também não me lembro de ter conhecido. Fernando Augusto Extrema Andrade? Também não. E João Alberto Lázari? Também não. Os contatos que eu mantinha normalmente era com o presidente ou, vamos dizer, um diretor da companhia. Eu não tinha mais contato com outras pessoas. Certo. Então vamos agora para outra das ações penais. Essa aqui é Engevix, ação penal 508-3351. O senhor se recorda se a empresa Engevix participava desse cartel? Participava. Consta na ação penal uma referência a um contrato de consultoria da Costa Global com a Engevix de julho de 2013 a 12 de 2013, segundo aqui a ação penal, um pagamento de cerca de R$295 mil. O senhor sabe me dizer se esse contrato ele era também fictício ou ele era um contrato real? Não, era um contrato fictício para também acertar pendências do passado. O senhor negociou isso diretamente ou foi o senhor Alberto Youssef? O primeiro contato foi o Alberto e depois eu conversei diretamente com o Gerson Almada. E mesmo o senhor estando fora
Petrobras, mesmo assim, houve concordância na realização desses pagamentos, dessas pendências? Correto. A Engevix não chegou a executar todo o contrato, porque também ocorreu o evento lá de março, então não houve pagamento de todo o contrato, mas pagou uma parte. Consta na ação penal também, dentro dos fatos que são objeto da acusação, uma referência aqui à obra na Repar do consórcio Scanca, Engevix e URE. Não, consórcio Scanca e Engevix, para obras na Repar. O senhor se recorda se houve pagamento de propina nesse contrato? Como era empresa do cartel, sim. Agora, eu não tenho, excelência, detalhamento vamos dizer, que esse acompanhamento eu não fazia. Mas como era empresa do cartel, imagino que sim. A Scanca também participava do cartel? Participava. Nessas obras da Reparo, o senhor tem conhecimento que teve pagamento de vantagem devida, de propina? Como era empresa do cartel, tudo leva a crer que sim. Esse controle eu nunca tive. Quem tinha esse controle? Alberto Youssef. Tanto que quando eu saí da companhia, como eu já mencionei para o senhor aí, né, o fechamento de contas foi feito junto com ele, porque eu não tinha esses valores. Depois consta aqui uma referência do consórcio Reneste para edificações na refinaria Abreu e Lima. Esse consórcio também composto aí integrado pela Engevix. O senhor tem conhecimento se nesse em particular houve pagamento de propina, edificações? A resposta é igual à anterior. Imagino que sim, mas eu não tenho confirmação, porque quem tinha esse controle era o Alberto. Na refinaria Landulfo Alves, Relan, consta aqui também. Provavelmente. A referência nesse processo. A Engevix formou o consórcio Integração em conjunto com a Queiroz Galvão. Queiroz Galvão era uma participante efetiva do cartel, então deve ter ocorrido. Pois também contrato integradora URC Engevix Niplan NM para a refinaria Presidente Bernardes. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve pagamento? Provavelmente sim, mas Alberto que pode confirmar. Pois refinaria de Paulínia, também na Replan, contrato da Engevix. Tem algum desses contratos das empresas do cartel que o senhor se recorda que não houve pagamento de propina? Não me recordo que não houvesse pagamento das empresas do cartel. Pois aqui também Regap, refinaria Gabriel Passos, da Engevix. Construção do off-site diesel da refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais, vinculada à diretoria de abastecimento. Provavelmente sim. Então isso era generalizado em todos os contratos mesmo? Das empresas do cartel, sim. Da Engevix, com quem que o senhor tratou sobre, que o senhor se recorda ter tratado sobre essas propinas, esses comissionamentos? Eu não cheguei a tratar propina com ninguém da Engevix, só era conduzido diretamente pelo Zé Janene. Aquele contrato da Costa Global, o senhor não mencionou? Aí sim. Aí isso meu contato foi, minha conversa, meu contato foi direto com o Gerson Almada. Sim, direto com ele. Com alguma outra pessoa da Engevix? Que eu me lembre é só com o Gerson. Naquelas reuniões que o senhor teve com o José Janene, algum representante da Engevix que o senhor se recorda? Eu só me lembro do Gerson, não me lembro de outra pessoa. Pode até ter ocorrido a presença de outra pessoa, mas eu não me lembro. O senhor Carlos Eduardo Strauch Albeiro, o senhor chegou a conhecer? Você recorda esse nome? Não me recordo. Newton Prado Júnior? Não me recordo. Luiz Roberto Pereira? Também não. O senhor chegou a conhecer o senhor Enivaldo Quadrado, que trabalhava com o senhor Alberto Seff? Cheguei a conhecer quando eu chegava lá no escritório, e tinha uma sala que ele trabalhava, a mesa dele era, se eu não me engano, era do lado da mesa do Zé Procópio,
e coincide bom dia, boa tarde, nada mais do que isso. O senhor sabe o que ele fazia lá? Não. O senhor Carlos Alberto Pereira da Costa, o senhor já mencionou que o senhor conheceu, né? Conheci lá no escritório do Alberto, tive umas 2 ou 3 vezes que eu fui no escritório, ele estava lá, também só bom dia e boa tarde. O senhor sabe o que ele fazia no escritório? Também não. A Galvão Engenharia. O senhor se recorda de ter tratado sobre propina ou comissionamento desses contratos com algum dos dirigentes? Diretamente também não tratei, mas acho, minha memória não está falhando, acho que teve alguma reunião com participação também do Zé Janene e, se eu não me engano, com o Ayrton, que era a pessoa que eu tinha mais contato. Agora, eu pessoalmente com ele nunca cheguei a discutir nada. O senhor, com o senhor Ayrton, o senhor nunca chegou a discutir sobre comissionamento ou propina? Talvez nessa reunião com o Janene, se eu não me falha a memória, talvez tenha sido discutido alguma coisa. Mas eu pessoalmente com ele, nunca discuti nada nesse sentido. A Galvão era uma empresa participante do cartel? Sim. Há alguma referência no sentido que ela teria tentado furar o cartel algumas vezes? O senhor tem conhecimento a esse respeito? Não, não tenho conhecimento. Na ação penal que é do Ministério Público, há uma referência a uma série de contratos. Galvão Engenharia, contrato para Terminal Ilha da Água, Rio de Janeiro, isso em 2007. O senhor tem conhecimento se nesse contrato houve pagamento de comissionamento? Excelência, eu não sei lhe dizer, porque quem acompanhava de perto nessa época aí, 2007, era o José Janene, então não tenho como lhe afirmar. Que aqui não é um caso de uma refinaria, né? Não, é um terminal no meio da Baía do Guanabara. Mas era vinculado à diretoria de abastecimento? Era. Pois tem aqui uma referência à obra da carteira de gasolina, EPC, unidades hidrocarboneto, nafta coque, 2009. O senhor não tem os detalhamentos? Se... Não, aí possivelmente já teve uma participação do Alberto nesse processo, 2009, que o Janene já estava adoentado, então deve ter tido uma participação do Alberto nesse processo. Na Reneste há uma serviço de interligação elétrica na refinaria Abreu e Lima, pela Galvão Engenharia. Nessa o senhor tem conhecimento se houve pagamento? Provavelmente sim. Quem tem condição de detalhar melhor isso é o Alberto. Eu não tenho condição de detalhar isso. Carteira de diesel da Replan, pela Galvão Engenharia. Deve ter ocorrido 2010. Também. Deve ter ocorrido pagamento. Revamp, Angra dos Reis. Pier de Angra dos Reis. Essa obra não é da diretoria de abastecimento. Não é da diretoria de abastecimento? Não. Qual diretoria seria? Essa aí é uma obra da Transpetro. Aqui é uma referência também na refinaria Reneste, um consórcio, Camargo Correia, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht. Com certeza essa ocorreu o pagamento porque as empresas principais estavam nesse processo. Consórcio Galvão, Alusa e Tomé, integrado pela Galvão Engenharia, na Bacia de Guanabara, Revamp, 2007. Que obra que é? Desculpe. Terminal Ilha Redonda, na Baía de Guanabara. Obra da Transpetro. Da Transpetro. Não é da área de abastecimento. Nas obras da Transpetro, o senhor tem conhecimento se tinha a mesma, vamos dizer, o mesmo... Não sei lhe dizer.
Consórcio Alusa, Galvão, Tomé. Obra da refineria Landulfo Alves, Relan. Provavelmente ocorreu. Consórcio Tomé, Alusa, Galvão. Galvão Engenharia. Na Reneste. Deve ter ocorrido também. A Tomé e a Lusa faziam parte do cartel? Nas empresas principais, não. Possivelmente depois, na ampliação das empresas do cartel, aí elas entraram, mas inicialmente naquele primeiro hall de empresas elas não faziam parte, não.